Olá a todos e a todas. Nós daremos início agora à disciplina de Gestão de Projetos Digitais. O meu nome é Anderson Correia de Lima e eu vou ser o professor de vocês durante o decorrer dessa disciplina, ok? Bom, no primeiro módulo, nós vamos estudar os conceitos básicos da gestão de projetos digitais. Nós temos 3 módulos à frente. Este é o módulo 1, ele está dividido em unidade 1 e unidade 2, assim como os demais 2 módulos. Nessa primeira unidade do módulo 1, nós temos uma introdução à gestão de projetos, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a definição do que é um projeto, onde ele é aplicado, qual a diferença entre um projeto e um processo, e algumas definições importantes sobre gestão de projetos enquanto disciplina, enquanto metodologia. Bom, então como é que a gente define o que é um projeto? Essa palavra tão importante, porque a disciplina tem o nome, né? Gestão de projetos digitais. Então, a gente tem aí uma palavra bastante central dentro do próprio nome da disciplina, que é a palavra projeto. Então, nós temos aí uma definição. Um projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, um projeto é um empreendimento, ou seja, envolve um esforço para que algo seja criado. Este algo pode ser um produto tangível ou intangível, um sapato, um sistema, um software, um e-book, um serviço, você vai prover um serviço para uma empresa, ou um resultado. A gente tem aí diversos exemplos de projetos no nosso dia a dia. Projeto de uma casa, projeto de um casamento, projeto pessoal, né, para você realizar uma viagem. Nós, seres humanos, a gente tem aí projetos de vida, né? Eu quero construir uma casa. Cada casa é diferente uma da outra, cada pessoa tem um sonho, né? Então, essas palavras, ser diferente um do outro, elas serão bastante importantes na definição do que é um projeto, e a gente vai ver isso logo adiante. E a gente tem aí projetos mais específicos, mais voltados para empresas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo, o desenvolvimento de um e-book, o desenvolvimento ou a gravação de uma aula, por exemplo, né, que é o nosso objetivo aqui. Nesse momento, estou gravando aula para vocês. Então, nós temos aí diferentes produtos, resultados, e todos oriundos de projetos, ok? Nós vamos reforçar, por vezes, aqui, o que é um projeto, um processo, que é o conceito que a gente vai ver daqui a pouco, porque eles vão fazer parte aí de toda a disciplina, né? Quando você começa a estudar gestão, você vai ouvir a palavra processo, projeto, metodologia, gestão de projetos e os diferentes tipos de gestão, e aí todo esse novo vocabulário que faz parte da disciplina, ele vai sendo agregado com o tempo, e é bom que a gente reforce esses conceitos para vocês. Então, ali uma outra definição, né? Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um resultado, produto ou serviço exclusivo. Por temporário, quer-se dizer que há datas de início e fim para um projeto, ou seja, ele tem uma duração, ele tem um período específico de tempo no qual ele existe ou ele dura. Isso não significa que sejam de curta duração, podendo durar vários anos conforme a sua natureza. Então, pense lá, o projeto das primeiras naves espaciais, né, que chegaram à Lua. Demoraram-se anos, né, para que o projeto obtivesse sucesso. Mas, para a construção hoje em dia de um aplicativo, de um software, de uma página web, a gente pode dizer que um projeto pode durar até dias, e por que não até um único dia, né? Um projeto de arte, por exemplo, né, uma pintura de um quadro, algo que tenha um resultado de curta duração. Mas a gente sabe que tem projetos e projetos, né? Você pode demorar muitos e muitos anos para fazer uma obra de arte também. Então, mesmo que um projeto se prolongue por muitos anos, devido a atrasos e problemas, ele é criado para ter duração finita. Então, a ideia é de que um projeto ele exista por um determinado período de tempo,
e espera-se que seu resultado seja algo único e exclusivo. Então, aqui a gente tem mais algumas definições, né, acerca do que é um projeto. A gente diz que o projeto é temporário, isso quer dizer que ele tem um início e um término conhecidos previamente, ou pelo menos estima-se quanto tempo o projeto irá durar. A gente tem dentro de um projeto o conceito de entregas exclusivas. Geralmente um projeto ele é encomendado por alguém, por uma empresa, por um cliente, né, por uma organização. Ela encomenda um projeto para uma outra empresa, né, a empresa capaz de construir projetos de determinada natureza. Por exemplo, a gente quer construir o projeto da nossa Casa dos Sonhos. Então, a gente procura uma empresa de engenharia e arquitetura, e aí eles vão construir o projeto para a gente. E vão dizer, ó, o projeto vai começar a parte de desenho do projeto, né, que é a primeira parte que a gente vai fazer, vai durar do dia tal ao dia tal. Aí, depois do desenho, nós podemos começar a parte de construção do edifício, né, uma outra parte do projeto. Mas o primeiro resultado que é entregue é, por exemplo, a planta da casa, com todos os desenhos, né, arquiteturais, junto com outros profissionais, e depois você vem para parte de edificação, e aí no final você tem até a parte de pintura e de decoração, né, com outros profissionais. Então, o grande projeto de construção de uma casa, ele tem ali várias fases com duração exclusiva e entrega de resultados também exclusivos e particulares, porque eles são destinados a um cliente, e o cliente tem as suas próprias vontades, né? Ninguém mora na mesma casa, a não ser que você mora em um conjunto habitacional que está totalmente configurado para ter casas iguais, mas até mesmo as casas iguais têm decoração diferente. Então, o projeto de um novo apartamento, ele envolve, né, talvez a compra do apartamento, mas a decoração, os móveis que você vai colocar ali dentro, os eletrodomésticos são diferentes. Bom, então, além dos projetos, de exemplos de projetos que a gente já falou, alguns outros são aprender uma língua, né, eu estou com um projeto este ano de aprender alemão, ou eu tenho um projeto de aprender italiano. Criar uma rotina de trabalhos em casa, então você coloca ali a lista de tarefas que você quer fazer durante a semana, quanto tempo vai durar cada tarefa, né, que dia ela começa, que dia ela termina, se ela é dependente de uma outra tarefa que já existe, né, por exemplo, você quer receber visitas em casa uma vez por semana dos seus amigos, você vai ter uma outra tarefa dentro dessa rotina que seria limpar a casa, né? É interessante que a casa seja limpa antes de você receber visitas. Então, até do projeto de rotinas de trabalhos em casa ou de eventos que aconteçam, nós temos que pensar com antecipação. Bom, então, nós vamos estar aqui reforçando bastante as características de projetos durante esta unidade, para que fique bastante fixado o conceito e que vocês possam compreender a diferença para o próximo que nós vamos ver depois, que é o processo. Então, um projeto, ele possui um objetivo, ele possui foco nos resultados a serem entregues. Você tem uma meta, um norte a ser alcançado, você quer um produto como resultado, né, ou um serviço. Por exemplo, um produto que pode ser resultado de um projeto é um produto digital, a construção de uma página web para uma ONG, né? Uma ONG que trabalha com adoção de pets. Então, eu tenho um projeto de construir um website para minha ONG. Esse é o meu objetivo. Eu quero chegar na implantação e na disponibilização do website. O meu resultado, ele é algo exclusivo e único para mim, enquanto cliente que encomendei, por exemplo, a construção desse website para uma empresa ou para um grupo de pessoas, ou até mesmo eu, né, posso me colocar como a pessoa que vai desenvolver esse sistema, essa página web, e colocar ali os meus deadlines, o tempo que eu tenho para entregar. Mas sempre pensando que o foco é nos resultados a serem entregues, na meta, naquilo que foi proposto e que espera-se que seja concluído com sucesso, que é o resultado de um projeto
para nós, geralmente, um produto, né? Algo que nós utilizamos de forma virtual ou física, né? Um sapato ou algum aplicativo no nosso celular. Bom, outra característica de projeto é que ele é temporário, ou seja, ele dura durante um determinado período de tempo. Ele tem um início e um fim que é estimado já no início do projeto. Então, voltando ao exemplo, né, da construção do website, eu quero um mês como prazo máximo para construção, né, implantação e disponibilização na web da minha página, da minha organização de adoção de pets. Mas ter essa característica influi em você ter alguns desafios, né? Os projetos têm muitos desafios, mas relacionados ao tempo, uma primeira questão pode ser como eu estimo o término de um projeto. Como é que eu, antes de começar o desenvolvimento ou começar os passos para a criação de um determinado produto, como é que eu estimo o tempo que eu vou durar, o tempo que o projeto irá durar, né? Quando ele termina, será que são alguns dias, algumas semanas? Isso depende de uma série de variáveis, como os recursos humanos que você possui, os recursos de, de hardware, de software, caso você precise de ferramentas dessa natureza para concretizar o seu projeto, se você vai ter que adquirir, fazer compras, quanto custa, qual que é o prazo para essas compras serem concretizadas. Então, note que estimar o prazo de um projeto depende de uma série de outras variáveis que também compõem aí o escopo, né, o mundo da gestão de projetos, e a gente vai falar delas mais adiante. Eu já falei de algumas, né, falei de custo, falei de escopo em si, qualidade, né, porque a gente quer entregar sempre um produto que tenha qualidade. Então, falando novamente sobre características de projetos, né, a gente está agregando novas características a outras que a gente já tinha discutido anteriormente. Então, a gente já sabe que um projeto ele é único, ou seja, ele atende aos desejos de uma determinada pessoa. Lembra-se do exemplo da casa, né, que a gente falou, cada pessoa tem um sonho, uma casa que é diferente, ela idealiza aquilo de uma forma diferente. Visto esse conceito, é muito tranquilo de entender o que vem depois, né? Dizendo que cada projeto, além de ser único, ele é inédito, ele é diferente, né? Você tem ali algumas características que diferem de um projeto para outro. Tem um monte de desafios quando a gente pensa em projetos. Já tinha comentado anteriormente, e alguns que a gente elenca aqui são: as pessoas mudam, ou seja, nós temos aí pessoas trabalhando em um determinado projeto, e essas pessoas, elas podem mudar, né, no sentido de, as pessoas que estão desenvolvendo o projeto, elas podem trabalhar durante um certo período de tempo, e de repente elas são repostas por outras pessoas, porque elas pediram um desligamento da empresa, ou porque, né, elas ficaram afastadas por um determinado período. Então, a gente tem diferentes pessoas trabalhando, às vezes, em um mesmo projeto. E até mesmo as pessoas que encomendam os projetos, né? Elas podem mudar de ideia a respeito daquilo que elas idealizam. Eu quero uma casa que tenha, assim, um pé direito alto. Aí, lá para frente, a pessoa pode dizer, não, eu gostaria agora que fosse um pouquinho mais baixo, dado, né, algum novo anseio da pessoa. Então, as pessoas mudam, as tecnologias mudam, né? Às vezes você tem, para a construção de um website, uma linguagem que é muito comum hoje em dia, mas que daqui 5 anos pode ser substituída por uma outra linguagem. A gente tem aí, né, o advento da inteligência artificial mudando um monte de coisas, mudando o estado das coisas de como era e como está se tornando agora. Então, as tecnologias mudam, né? As nossas novas tecnologias têm que acompanhar esse surgimento bastante proeminente da inteligência artificial. Os gestores de projetos mudam. Às vezes, dentro de uma mesma empresa, a gente vai discutir, você tem mais de um projeto. E aí você tem diferentes gestores de projetos. E esses gestores podem se alternar entre projetos, ou podem continuar no mesmo projeto até o fim. Tem projetos de diferentes naturezas,
mas é importante saber que às vezes pode ter essa mudança da pessoa que está gerindo o projeto. E além disso, né, a gente tem que o processo muda. Quando o processo muda, todo o contexto de um projeto ele pode mudar. Os produtos que vão ser entregues, eles são diferenciados. Mas isso vai ficar mais claro quando a gente descobrir o que é um processo, né? Que é um conceito que a gente vai ver logo a seguir. Ainda falando sobre projetos, a gente já tinha dito sobre recursos, né, sobre custos. Um projeto ele é restringido por recursos limitados. Isso não é difícil de idealizar também quando nós pensamos no nosso sonho de construção de uma casa. Para a maioria de nós, a gente tem um recurso financeiro limitado para realizar esse sonho, né? E esse recurso tem que caber, ou seja, esse orçamento ele tem que caber dentro do nosso sonho e dentro do prazo que foi estimado pela empresa que vai desenvolver, vai construir a nossa casa. E, além disso, outros desafios que incluem projetos são a necessidade dos gestores atuais terem um pouco mais de experiência e de habilidade de gestor, né? Você não vai pedir para uma pessoa recém-formada ela entrar numa empresa de desenvolvimento de produtos, de software, por exemplo, e ela já cair de paraquedas na gestão de um grande projeto, de um novo sistema. Por quê? Porque essa pessoa ainda não tem maturidade, não passou por um processo de vivência mesmo, de saber quais são os riscos envolvidos quando você inicia um novo projeto, quais são todos os obstáculos que podem acontecer e quais são os remédios para cada obstáculo. A gente diz aí que um gestor de projetos ele é uma profissão que está em constante evolução, que tem bons salários, mas por parte do profissional exige que esse profissional tenha, né, um certo nível de experiência e habilidades de comunicação, de liderança, habilidades aí que a gente diz que são, né, novas habilidades do novo século que se abriu aí. A gente sabe, falando dos exemplos que a gente deu aqui, tirando a parte de inteligência artificial, que a maioria dos projetos eles são realizados por pessoas, né, por seres humanos. E nós utilizamos instrumentos para isso, como sistemas, né, como software, como hardware, como equipamentos, mas, no geral, a força motriz de um projeto é formada por pessoas. E, além disso, né, nós temos diferentes papéis para essas pessoas que atuam dentro de projetos, e um papel muito importante é o papel do gerente do projeto, e reforçando, essa pessoa, além de experiência, ela tem que ter uma série de características ou de competências comportamentais para poder liderar um projeto, né? Uma das principais é a capacidade de comunicação. Você, enquanto gerente de projetos, vai ter que se comunicar com seus clientes, vai ter que se comunicar com a sua equipe, vai ter que se comunicar com os superiores, às vezes vai ter que fazer ligações até para concorrentes, estar de olho no mercado. Então, são muitas as nossas habilidades exigidas enquanto gestor de projetos. Aí a gente tem aqui a diferença, né, entre um gestor de projetos e um chefe. Tá? A ideia é que o gestor de projetos ele tenha características de liderança, né? Ou seja, que ele seja um líder. Um líder, ele orienta, ele trabalha para o todo. Ele utiliza ali o nós vamos fazer isso aqui junto. Ele deixa claro que o trabalho é cooperativo. Existe aí uma hierarquia, mas ela não é uma hierarquia na qual o gestor de projetos se coloca na figura de um chefe, né? Ele é um líder, ou seja, ele acompanha, ele confia, ele assume as responsabilidades. O gestor de projetos, geralmente ele tem um bom salário, porque as responsabilidades pelas quais ele responde são muitas, e se algo acontece de errado no momento de contrato, nós sabemos que quem responde, no final das contas, são as pessoas que assinaram ali, né, o gestor, e seus superiores. Outra característica que diferencia um líder de um chefe o chefe ele está sempre procurando um culpado, né? Ele fiscaliza,
ele desmoraliza a sua equipe, tudo aquilo que a gente não quer que um gestor de projetos possua. O chefe, ele manda, ele fala eu, né? Ele é controlador, ele não consegue delegar tarefas. E na gestão de projetos, o que a gente mais faz é delegar tarefas, porque são pelo menos 10 áreas de conhecimento que são geridas, né, quando você pensa num projeto de grande ou médio porte. Se você tem 10 diferentes áreas, imagina o tanto de tarefas dentro de cada uma dessas áreas, se você não souber delegar, se comunicar, ter essa capacidade de integração e de, né, interlocução, as coisas podem ficar bem complicadas. Então, o nosso desafio é ter um gestor de projeto que tenha e se aparente com características de um líder, ou seja, que ele seja admirado, motivado, carismático, que ele tenha visão de futuro e que ele consiga trabalhar em equipe e de forma cooperativa. Algumas outras características de projetos, a gente sempre pode voltar, por exemplo, da construção de uma casa, né? É uma empresa de engenharia que ela pega um novo projeto para a construção da casa de determinada pessoa, a gente sabe que ela não está trabalhando em apenas aquele projeto novo, né? Ela já pode ter projetos anteriores que já começaram em outros momentos. Então, uma empresa de engenharia que constrói edifícios e casas, ela está trabalhando para a construção de, às vezes, N casas, N projetos. Então, uma característica de projetos é que ele coexiste com outros projetos. E aí, desafios do gestor, né? É porque às vezes ele está gerindo diferentes projetos e eles estão em fases diferentes. Isso exige do gestor habilidade de comunicação, de negociação, né? A gente sabe que a gente vai precisar fazer aquisição de material, às vezes, de ferramentas, de pessoas. E aí nós temos que o gestor ele precisa ter uma visão corporativa, uma visão do todo que garanta a existência pacífica e organizada entre os diferentes tipos de projetos, né, para que a gente não tenha aí algo que saia do controle, que as coisas sejam feitas todas seguindo um certo grau de normalidade, mesmo com diferentes projetos coexistindo dentro de uma empresa. Outras características comuns de projetos, a gente tem aqui que eles são criados para gerar valor para a organização executora, clientes e usuários dos produtos. Então, nosso objetivo é que nossos projetos eles tenham resultados positivos, ou seja, que eu seja uma empresa reconhecida por aquele produto, por aquela casa que eu estou entregando para o meu cliente. Isso, se eu entregar um produto que vá de acordo com as necessidades do cliente, vou ter um bom retorno, um bom feedback, uma ótima propaganda para a minha empresa. Isso vai agregar valor ao meu modo de trabalho. Então, os meus projetos, ele faz com que os meus resultados de projetos, né, os meus produtos, fazem com que isso gere valor para a organização executora. Além dos projetos gerarem e agregarem valor para as organizações que os executam, nós já tínhamos dito que os projetos consomem recursos, que uma ou mais entregas são necessárias, voltando, por exemplo, da casa. Pensando ali, a gente tem que a casa tem diferentes passos para ser entregue, você tem desde a construção do modelo conceitual até o passo final de pintura e decoração. Temos aí uma série de passos que são necessários para a construção de um edifício. Eles apresentam riscos, pensando no exemplo da casa, por exemplo, quando você tem uma pintura, realizando a pintura externa, pode chover, esse é um risco. Outro risco que você está passando ali, construindo a calçada, tem sempre o risco de um animal passar, um animalzinho passar, um cachorrinho de rua e pisar em cima de todo aquele, né, a gente vê isso acontecendo, até pessoas podem pisar em calçadas que estão sendo ali alinhadas, de todo bonitinho, aí você tem o risco de alguém pisar. E, além disso, a gente tem a possibilidade de ter um contrato associado a um projeto, né? Quando a gente pensa no exemplo da casa, que é sempre muito bom, a gente sabe que existe um contrato entre o cliente e a empresa de engenharia, com todo um cronograma e todo um estudo do que vai ser preciso, tanto de recursos quanto de pessoas e de prazo necessário para que, no final, o produto Casa Nova seja entregue. Bom,
Aí a gente começa a caracterizar agora processos e projetos. Tanto projetos quanto processos são importantes para a execução e melhoria de um negócio. No entanto, dependendo do resultado final que você está tentando alcançar, um pode ser mais adequado do que outro. Então, os processos, eles também podem sofrer alterações, podem sofrer mudanças, dependendo do contexto atual do qual a gente está envolvido. Né? Como a gente estava falando do exemplo ali dos carros. A gente tem agora uma modificação que é necessária para daqui a alguns anos, que certo número de porcentagem de carros em determinados países, como é o caso da Alemanha, sejam de combustível não fóssil. Então, neste caso, as empresas alemãs elas vão ter que se adaptar para a construção de carros elétricos, por exemplo, ou seja, o processo industrial para confecção e fabricação de carros vai ter que mudar. Então, às vezes, até o próprio processo muda. E isso depende do contexto, né, da época e das necessidades de um determinado grupo de pessoas. Bom, e a gente diz aí que um processo é definido por ciclos, ou seja, ele também tem aí, né, um período de duração. Da mesma forma que um projeto, um processo também tem um começo, um meio e um fim. No entanto, esse ciclo se repete ao longo de um período médio de tempo. Voltando para o exemplo aí da construção de carros. Por muito tempo, o processo de construção de carros ele pode ser utilizado e pode-se obter sucesso com esse processo, com esse passo a passo para a construção de carros a diesel. Mas, em determinado momento, nós vamos ter aí algumas alterações. De repente, aquela forma de construir carros que já era bastante sedimentada, ela pode sofrer alterações. Então, aquele formato que existia pode sofrer alterações e você tem um novo processo. E aí a gente pode ter também exemplos bastante interessantes e que podem ser alterados com mais frequência do que este, né? A gente vai falar ali, principalmente quando você processo de gestão de pessoas, né? Configuração de grupos, de times, quem trabalha com quem, esse tipo de processo ele pode ser mais dinâmico. É que eu estou falando mais de processos industriais, mas a gente pensando em processos de gestão de pessoas, você pode ter configurações mais frequentes ali de como as coisas devem ser feitas para se obter um bom resultado, um bom produto, um bom serviço. Bom, aqui ele fala do exemplo de um departamento financeiro, né? Ele já está saindo da área de exemplos que eu estava falando, de construção de casas ou exemplos industriais. Um departamento financeiro, ele recebe dezenas de pedidos de compras toda semana. A equipe tem pedidos repetitivos que devem ser executados repetidamente. O mesmo acontece em pedidos de compras de um sistema online de vendas de produtos. Então, a ideia aqui é pensar quais são as etapas que geralmente são seguidas para que se consiga fazer a venda de um produto tanto, né, em lojas físicas quanto em uma loja virtual. Quais são os passos que devem ser seguidos? Qual é o processo, o caminho que deve ser seguido para que o resultado compra efetivada, né, produto pague a caminho do cliente seja efetuado. Então, ele diz aí, para gerenciar melhor uma equipe financeira, a melhor opção é criar um padrão, né, uma receita de como as coisas devem ser feitas. Deve-se entender quais informações a empresa precisa e acompanhar o que está acontecendo. Ao contrário do exemplo do projeto, entregar pedidos de compra não construirá algo único para a empresa e geralmente não tem um prazo específico para ser entregue. Contudo, quando você desenvolve um processo, um conjunto de passos que devem ser seguidos dentro de um departamento financeiro para efetuar uma venda, né, você consegue ter ali muito mais capacidade organizacional para entender quais são as etapas e o que deve ser feito antes e depois, e isso facilita muito a vida de um chefe, de um gestor. Então, contudo, ao desenvolver um processo para a equipe, você deve reunir os dados necessários
e isso com certeza oferecerá melhores resultados para a empresa, né? Você pode construir ali um fluxograma. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é fazer a venda online ou a venda física. Qual que é o segundo passo? Se for lá na internet, ele pode, um próximo passo seria, se for uma venda virtual, anexar novos produtos no carrinho, né? Passar essa opção para o cliente, até chegar na efetivação da compra e passar para ele como deseja pagar, né? Cartão de crédito, Pix, todas essas opções fazem parte, né, do último passo, que é a efetivação da compra com o pagamento. Bom, então aqui caracterizando novamente projetos e processos, a gente tem aí que processo tem um tempo determinado, projeto tem tempos indeterminados de curta, média ou longa duração. Processo, geralmente o resultado é padrão, e no projeto um resultado é exclusivo. Lembre-se lá da construção de carros, né? A gente tem um processo para a construção de carros a diesel, processo da construção de carros elétricos. Só que os resultados são diferentes. Você tem um projeto de um carro X, um carro Y a diesel, e um processo de um carro Z, um carro L elétrico. No processo, nós temos ali que aqueles passos, eles são definidos, né, para serem seguidos, então esse é um trabalho repetitivo. Lembre-se lá na hora de numa esteira de uma fábrica, tem sempre ali primeiros passos, segundos passos, aí lá no final sai o produto. Aquele processo, né, ele é repetido. Aquele maquinário todo que trabalha desde a hora da matéria-prima até o produto final, ele é repetido. Aquelas tarefas são repetidas. Já os produtos, eles são inéditos. Às vezes, numa mesma fábrica, você às vezes está fazendo diferentes produtos, né? Pensa uma fábrica de macarrão. Você vai fazer um tipo de macarrão X, um tipo de macarrão Y, e é claro que o processo às vezes é o mesmo, mas o instrumento, né, a forma de corte da massa pode ser diferenciada dependendo do tipo do projeto ou do produto que você quer alcançar. Aí agora a gente falou bastante sobre projetos e processos, aqui falo pensando em algo mais voltado para o dia a dia de uma empresa, né, uma empresa de desenvolvimento, de sistemas ou de produtos, de infoprodutos. Então, ela diz ali, vejamos agora um exemplo no qual uma empresa queira implementar um novo software multifuncional que será mais seguro e aumentará a produtividade geral. A meta é uma taxa de adoção de 100% em menos de 4 meses. Então, ela falou aí, ó, novo produto, ou seja, ele é inédito, seguro, vai agregar valor à minha empresa, tem uma taxa de adoção de 100%, ou seja, ele vai ser implantado, precisa que isso seja feito em um curto espaço de tempo de 4 meses. Nesse cenário, com todas essas particularidades que a gente já viu, nesse caso a gente precisa de um projeto, é um novo sistema, é algo inédito, que vai agregar valor, vai ter ali a necessidade de ser construído. Bom, então falando aqui sobre benefícios de projetos, a gente já falou que é interessante porque em projetos a gente tem coisas mais palpáveis. Por exemplo, a gente tem a definição de orçamento, lá no comecinho a gente sabe o quanto a gente tem para gastar, a gente vai ter colaboração entre colegas de trabalho, seja em diferentes projetos, você pode trabalhar com diferentes pessoas em determinados momentos. A gente tem definição de resultados, ou seja, sabe-se o que se espera no final de um projeto, ou seja, sabe-se os resultados que a gente quer alcançar. Outros benefícios, características de projetos, geralmente ele tem um término, né, estimado, ou seja, você sabe a data prevista para o lançamento daquele produto, o resultado de um projeto. Você pode usar a data para fazer um anúncio, por exemplo, coloca lá no seu website que uma nova versão do website vai estar disponível com novas funcionalidades a partir do dia tal. Espera-se, né, que o contrato com a empresa que você fez para desenvolver o seu website seja seguido à risca e que ele seja cumprido no prazo que você negociou. A gente tem aí a definição de um cronograma, quando você inicia um projeto novo,
de qualquer natureza, como a construção de um produto digital, de uma página web, é preciso que se estabeleça um cronograma e que esse cronograma seja aceito entre as partes, né, a parte que requisita e a parte que está executando, para que se saiba quais são as fases que esse projeto vai ter e quais são as entregas exclusivas que cada uma dessas fases disponibiliza para o cliente, para a parte que requisitou. Você tem ali também a definição de entregas e contribuições. Um novo serviço ou um novo produto, ele sempre vai ter ali a característica de agregar bastante valor à empresa. Né? Se você está pedindo a construção de algo como uma nova página web, espera-se que isso possa melhorar a produtividade da empresa, né, a implantação de um sistema multifuncional, uma página web para fazer marketing, para vender mais. Então, as contribuições de projetos, elas vêm nesse sentido, de fazer com que esses produtos que estão sendo entregues, eles agreguem valor às empresas. Um processo, ele tem ali benefícios de processos, né? Falando agora de processos. Processos, eles oferecem um padrão estruturado daquilo que deve ser feito, conjunto de passos, quais são a receita que eu devo seguir para alcançar sucesso, né, seguindo esse processo. E os processos, eles não são feitos ao acaso. A gente tem aí século, né, de história, de processos, pensar desde da antiguidade, processo de manufatura, processo de construção das armaduras dos cavaleiros medievais. Enfim, nós temos aí um histórico da humanidade com as melhores práticas, não perdendo de vista as informações essenciais para a construção de determinada coisa. Os benefícios de processos, com eles a gente pode controlar melhor os resultados e melhor o tempo de ciclo, porque a gente sabe quais fases têm que ser feitas antes de outras e quais às vezes demoram mais que outras. Então dá para a gente definir até o cronograma de tempo de um projeto a partir do processo. Sabe-se que a fase A, às vezes, ela é mais longa do que a fase B, e isso faz com que eu possa estimar de melhor forma. E a gente tem ali os bancos de dados, né? Todas as informações que são adquiridas pela empresa durante todos os projetos que ela fez, o repositório de dados de informações que podem ser utilizados no futuro para novos projetos e para tomadas de decisões mais rápidas, dado o seu feedback de conhecimento. Outros benefícios importantes de processos são a compreensão clara do que tem a acontecer, do que tem que acontecer, porque no processo você tem ali o conjunto de passos que vão ser seguidos e cada passo tem a sua descrição e você sabe o que deve ser feito naquele passo. Agora, quem vai fazer, que tipo de ferramenta vai utilizar, isso depende do tipo do projeto. Mas você entende claramente quais são os papéis de cada pessoa que vai atuar dentro daquele projeto, por exemplo, né, para um determinado processo. E ele ajuda também na identificação de gargalos. Quais são as fases que estão me causando mais problemas? E aí eu vou investigar por que essa fase está me causando um obstáculo. Né? Será que são as pessoas que estão alocadas? Será que é o conjunto de passos que eu estou seguindo mesmo, ele não é adequado? Será que eu tenho que melhorar o meu processo para que eu obtenha mais sucesso nos meus projetos? E aí, em resumo, a gente pode dizer que os projetos eles são executados de um modo muito melhor quando há um processo subjacente à sua execução. Isso é mais tranquilo de entender agora, porque a gente viu que, pense no modelo da construção de fábrica de carros. Se você não tem um processo, uma esteira de produção com todos os passos bem definidos, você teria resultados de construção de carros feitos de forma muito amadora, né? Sem duração de prazos pré-definida ou até mesmo automatizada, como é hoje em dia, e isso não é bom. Quando você tem um processo bem definido e um conjunto de passos conhecidos, é mais tranquilo de você adquirir sucesso nos produtos, ou seja, nos projetos que
que corroboram para a construção de determinado produto. Então, durante muitos anos, os meios mais avançados da gestão era de conhecimento quase que exclusivo dos governos. Foi a partir da Revolução Industrial, né, que nós tivemos aí um boom de empresas e novos produtos. Isso aumentou a competitividade do mercado, exigindo cada vez mais eficiência nos processos e na organização interna. Então, começou-se ali com processos governamentais, depois a gente, é bem parecido com a história até mesmo da computação, do computador, né? Depois, é claro que o computador veio bem depois da Revolução Industrial, mas também começou num nicho, que era um nicho governamental, e de repente passou para um nicho empresarial, e hoje em dia a gente tem aí pessoas utilizando computadores no mundo todo. E os processos de desenvolvimento de sistemas, de infoprodutos, eles eram totalmente diferentes há 30 anos do que são hoje. Então, a gente diz aí que a competitividade muda, a competitividade faz com que, às vezes, os processos mudem. Nesse contexto pós-revolução industrial, surgiram as metodologias de gestão modernas, que atraem a atenção dos profissionais, independente de sua área. É o que eu disse, né? Nós não temos gestão de projetos para uma única área. Desde a construção de casas até um novo tipo de medicamento, você tem aí vários tipos de projetos diferentes hoje em dia. E a gente diz que a gestão de projetos é um conjunto de práticas e competências utilizadas para planejar, executar, monitorar e controlar os projetos de uma organização. São muitas as tarefas que um gestor de projetos deve realizar. Independente do tamanho ou da complexidade desses projetos, eles são executados de um modo muito melhor quando há um projeto subjacente, como a gente já descreveu. A gestão de projetos é a aplicação, né, de conhecimento, de habilidades, de ferramentas e de técnicas nas atividades de um projeto, a fim de atender os objetivos daquele projeto. Então, note aí que nós vamos ter uma série de palavrinhas que vão povoar aí o nosso curso, entre elas ferramentas, áreas de conhecimento, habilidades necessárias, as técnicas utilizadas, para que as atividades de um projeto sejam efetivadas de uma forma a contento. A gente diz aí que a definição de projetos enquanto disciplina, ela inclui esses seguintes passos: a identificação das necessidades, saber o que precisa ser construído, elaborado, desenvolvido junto à parte que requer, né, requerente, o estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis, o que a gente vai conseguir fazer a partir desse desejo do nosso cliente, tendo esse conhecimento do que pode ser feito, você vai precisar partir para a parte mais prática, que seria fazer o balanceamento de demandas de tempo, do que deve ser feito dentro daquele tempo, o escopo, né, até onde fazer, com que recursos, qual é o recurso que você tem e com que qualidade, né? Qualidade é algo bastante que vai exigir da gente um pouquinho mais de profundidade para entender. E aí, no final, nós temos aí comparação do que foi adquirido, do que foi construído com os objetivos iniciais, balanceamento dos objetivos do projeto em face das diferentes prioridades e expectativas das partes interessadas. Será que a gente alcançou o resultado que era previsto ou que você queria? Tudo isso a gente vai descobrir no final do projeto. Nós temos, então, agora a definição do gerente de projetos, que é o profissional responsável por gerenciar toda essa disciplina aí que envolve uma série de tomadas de decisão, de tarefas, de controle, de coisas que devem ser feitas para se chegar com sucesso no final de um projeto. Então, o gerente de projeto é a pessoa designada pela organização executora para liderar uma equipe, coordenar a utilização dos recursos disponibilizados no objetivo de alcançar a meta. Lá nos primeiros slides a gente viu, né? O projeto tem uma meta, ele tem um objetivo a ser alcançado. E o responsável por chegar nessa meta junto da sua equipe é o gestor de projetos, ele é o responsável mais direto pelo sucesso do projeto. Aí a gente tem a definição aqui de maturidade de processo. Em uma organização madura, nós temos aí que os gerentes, eles monitoram a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes.
Uma organização madura é aquela que já aprendeu muito com o desenvolvimento de determinados tipos de projeto. Então, a gente tem aí, por exemplo, empresas que estão no mercado há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, elas já aprenderam com a experiência de projetos passados quais são as melhores técnicas, o que os clientes estão requisitando, tem um histórico da sua clientela, mas ela também precisa ficar bastante antenada nas novas tecnologias e nas mudanças sociais, né, que nós temos aí ocorrendo constantemente. Mas empresas que têm essa tomada de decisão baseada em sucessos anteriores e que também passaram a otimizar os seus processos ou melhorar os seus processos a partir de constatações, elas são empresas mais maduras, elas não são empresas caóticas que estão ali em começo no mercado se lançando sem nenhum tipo de estudo em gestão de projetos, por exemplo. E aí a gente diz, né, organizações maduras, os cronogramas e os orçamentos, eles são baseados em desempenho histórico daquilo que já passou, como eu tinha falado, e são realistas. Trabalhe-se sabendo, com experiências passadas, que é possível ou não é possível. E aí dá até para dizer, eu não vou aceitar esse novo projeto porque eu não consigo, dada a minha experiência em projetos anteriores similares. Os resultados esperados, uma vez que se aceite, né, para custo, para cronograma, para funcionalidade e qualidade do produto, vão ser sempre alcançados em empresas maduras, porque já tem um retrospecto de coisas que foram feitas similares e eu posso seguir novamente esse retrospecto e possivelmente vai alcançar sucesso. Então, em geral, uma empresa que tem um processo disciplinado, que é seguido de forma consistente por todos os participantes que compreendem a importância da gestão de projetos aliada a um processo subjacente, a gente vai ter produtos de sucesso. Bom, então aqui a gente termina a primeira unidade, a unidade 1 do módulo 1, e a gente se vê na próxima unidade. Até lá!